esse paciente nos procurou queixando-se do sorriso, né? E dentista já olha para os dentes, né? Linha média desviada, restaurações insatisfatórias, mas a queixa dele não era a parte dentária e ele não foi para tratar a parte dentária, ele nos procurou queixando-se do sorriso, porque ele falou que o lábio abaixava muito, depois ficava irregular, depois abaixava de novo. O que está acontecendo nesse sorriso? A gente tem que passar a entender um pouquinho mais dessa questão muscular. Está havendo uma hipertonicidade da musculatura depressora do terço inferior, incluindo os músculos abaixadores do ângulo e abaixadores do lábio inferior, que está tracionando muito esse lábio para baixo. Com o passar do tempo, uma vida em mímica vai fortalecendo esses músculos do terço inferior, por isso que a gente começa a conversar mostrando mais dentes inferiores, e isso cria um aspecto muito desarmônico para o terço inferior. Então, simplesmente atrofiando um pouquinho desses músculos, relaxando essa musculatura com toxina botulínica, olha o resultado que a gente obtém. Observem o antes e o depois desse paciente, simplesmente aplicando 2 unidades de toxina de cada lado no músculo abaixador do ângulo da boca e mais 2 unidades de cada lado no abaixador do lábio inferior. Olha como o corredor bucal não está tão amplo mais, olha como a gente compensou essa exposição dentária inferior por hipertonicidade muscular e criou um sorriso muito mais harmônico, né? Devolvendo aí o que o paciente gostaria, que era um sorriso mais simétrico. Nesse contexto da harmonização, nós temos procedimentos cirúrgicos também, como a bichectomia, que é bem conhecida, existem alguns mitos associados, mas a remoção da bola de Bichat, né, que é o corpo adiposo bucal, quando bem indicada, é muito bem-vinda também. Não só para prevenir ulcerações traumáticas em mucosa jugal, para ampliar o espaço mastigatório, mas com repercussões estéticas de afinamento dessa concavidade submalar, que faz principalmente com que na mulher nós tenhamos um rosto mais em formato de coração ou triângulo invertido, que é conhecido como triângulo invertido da juventude. Então, quando bem indicado, nós vamos remover não só a porção bucal, mas às vezes removemos um pouco do corpo dessa gordura de Bichat, que na verdade ela tem 4 partes, 4 extensões. Nós só removemos a extensão bucal e algumas vezes uma partezinha do corpo, lembrando que temos estruturas anatômicas importantes envolvidas com essa gordura, principalmente ramo zigomático e bucal do nervo facial, portanto temos que ter conhecimento anatômico. 1 centímetro à frente do ducto, na altura, começando aqui, na cervical do molar, 1 centímetro para baixo verticalmente. Essa será a minha incisão. Então, é uma incisãozinha simples, de aproximadamente 1 centímetro, e a gente não pode trabalhar com instrumentos cortantes nem perfurantes, nós gostamos de trabalhar com a tesoura Metzenbaum romba, entrando com ela fechada, abrindo no interior dos tecidos e saindo com ela aberta para promover um esgarçamento, né, um descolamento da cápsula que envolve esse compartimento de gordura. Consequentemente, essa gordura vai sendo removida e a gente remove toda essa parte bucal e às vezes uma parte do corpo, aumentando o espaço mastigatório, fazendo com que o paciente pare de mordiscar a bochecha e trazendo sim também repercussões estéticas muito importantes que vocês vão verificar nesse caso clínico que eu vou mostrar para vocês. Aí, finalizando a divulgação, vou adiantar um pouquinho o vídeo, ó, no finzinho a gente corta a cápsula que envolve essa porção bucal do corpo adiposo. Esse é o final da cápsula da porção bucal do corpo adiposo. É uma membraninha muito fininha, muito diferente de estrutura arterial ou estrutura nervosa. Então, essa pode ser rompida. Aí nós cortamos, esse é o pós de 15 dias da paciente, claro que ainda há edema, há hematoma, até que os tecidos se rearranjem nesse espaço, o hematoma seja absorvido, isso vai levar algum tempo, aproximadamente 60 a 90 dias, mas essa paciente, ela tem lábio curto, na verdade ela tem selamento labial incompetente, ela precisaria de uma ortognática, mas ela fez compensação ortodôntica, então nós conseguimos melhorar o perfil dela, não só removendo a bola de Bichat, mas também trabalhando com preenchimento para ganho horizontal de mento, e aí a gente já melhora muito a relação mento-pescoço, e também trabalhamos com toxina botulínica para atrofiar um pouquinho do masseter, que estava hipertônico, é uma paciente que tem hábito parafuncional, e aplicamos também 5 sessões de toxina no mento
porque ela não tem selamento labial competente. Quando você enfraquece o músculo mentual, a força migra para o semiorbicular inferior, e aí o paciente sela o lábio sem enrugar o queixo, estabilizando, inclusive, o aumento volumétrico horizontal que nós promovemos com o ácido hialurônico. E olha como a gente sai de um perfil extremamente infantilizado, de uma paciente que parece ser gordinha e não é, extremamente magra, e parte para um perfil muito mais harmônico de mulherão, com procedimentos pouquíssimo invasivos para pacientes que não querem ser submetidos a procedimentos de ortognática, como é o caso dessa paciente. Nós temos também o ácido hialurônico para compensar as alterações esqueléticas que eu mostrei para vocês, né? A remodelação que ocorre durante o processo de envelhecimento. E a gente consegue, por exemplo, num caso como esse, de uma paciente que não sofreu só os sinais do envelhecimento, mas foi vítima de acidente automobilístico, com perda de tecido ósseo em toda essa região de ângulo, corpo mandibular, nós conseguimos, depois de 4 sessões, um perfil muito mais harmônico, um equilíbrio muito maior desse contorno de mandíbula, da alinhamento pescoço, de equilíbrio entre os 3 terços faciais. Claro que esse é o imediato, tem tumefação, mas a gente consegue melhorar muito a autoestima do paciente, inclusive fazê-los ficarem mais cooperativos a tratamentos funcionais reabilitadores. Nós podemos usar algumas alternativas gratuitas para análise facial, aqui usando uma paciente que nós fizemos demonstrativo na jornada da Unesp, aqui de Araraquara. É uma paciente que já tem um nariz bonito, mas queria deixar o ângulo um pouco mais arrebitado, mas eu coloquei esse caso um pouco mais elevado, né, o ângulo nasolabial. Eu coloquei esse caso porque com ferramentas gratuitas, né, com aplicativos gratuitos como o Belos 3D, nós fizemos um escaneamento facial, exportamos esse escaneamento na extensão STL ou ABJ, para um software também gratuito chamado Mesh Mixer, que não é tão fácil de usar, mas nós planejamos o quanto iríamos conseguir com fios e ácido hialurônico elevar essa columela nasal, criamos um guia da posição final que esse nariz iria, nós gostaríamos que esse nariz ficasse, materializamos, né, imprimimos esse guia na impressora 3D, e aí partimos para o procedimento e conseguimos um resultado muito semelhante ao que foi planejado. Então, nós temos, inclusive, maneiras de trabalhar harmonização com ferramentas gratuitas e planejamento. Então, o inicial e o final, e a gente consegue melhora muito grande do ângulo nasolabial com procedimentos pouco invasivos. Importante também destacar que o lábio, nesse contexto, é importantíssimo também da harmonização. Nós sabemos que os lábios vão atrofiando com o passar da idade, nós vamos perdendo as cristas do filtro, os pilares do filtro, vamos perdendo proporção labial, e isso faz com que nós tenhamos também uma desarmonia desse terço inferior e uma não evidenciação de tratamentos reabilitadores. Então, sabendo trabalhar adequadamente em lábio, a gente não vai criar aspecto de bico de pato. Isso é erro de conceito, erro de técnica, erro de quantidade. A gente vai melhorar toda essa região perioral, mascarando um pouco da região de código de barras, devolvendo um pouco desse vermelhão do lábio e equilibrando esse terço inferior com procedimentos também pouquíssimos invasivos com ácido hialurônico. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho do uso do ácido hialurônico para ganho vertical de papila. Nós temos um capítulo no livro sobre isso. É uma técnica que começou a ser descrita por Becker e colaboradores em 2010. Depois nós tivemos uma publicação de Saddam Mansur e colaboradores, mas eram apenas relatos de casos clínicos em 2013. E o ácido hialurônico ele tem sido utilizado para ganho vertical de papila entre dentes, entre dente e implante, porque o ácido estimula proliferação, migração de células, proliferação de vasos sanguíneos, que é a angiogênese, favorecendo a reepitelização e a proliferação de queratinócitos basais. Nós temos também alguns artigos publicados na área, não é a presença física do gel que vai promover um alongamento desse tecido, mas as propriedades do ácido hialurônico para esse ganho vertical de papila. Nós fazemos de 3 a 5 sessões de aplicação desse ácido hialurônico, é uma linha de pesquisa nossa no mestrado em plantodontia da Uniara, que eu dou aula, a gente tem já alguns artigos publicados, e nós conseguimos resultados bem interessantes. Aqui um caso de paciente que perdeu o elemento 11, foi feito reabilitação com implantes, reconstrução tecidual e tratamento também desse black space na fase de provisório, com 5 sessões de ácido hialurônico para ganho vertical de papila. Nós tivemos um resultado muito favorável e esse caso foi publicado numa revisão sistemática que nós publicamos agora em 2020. É uma possibilidade pouquíssimo invasiva para a gente ter esse alongamento de tecido, pouco onerosa
e a gente tem as indicações precisas para isso, mas é uma técnica muito válida que vem ganhando espaço aí na literatura e que pode auxiliar bastante nos tratamentos reabilitadores. Quero agradecer imensamente, né? Muito difícil falar de harmonização em tão pouco tempo, de tudo que a gente tem, mas eu só queria tentar mostrar um pouquinho para vocês que a harmonização pode sim complementar e melhorar a excelência da odontologia como um todo, e o Brasil está muito à frente nesse contexto, e eu acho que a gente está numa fase muito importante da harmonização, ela tem sido mais criteriosa, com professores mais embasados cientificamente, e eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Alita, parabéns pela aula, brilhante abordagem, uma abordagem aliando a ciência com a clínica, e isso é o que a gente vive dentro do consultório. A odontologia tem que ser pautada em evidência, com relevância clínica. A gente tem bastante elogios no site, no chat, e também algumas perguntas, tá, pessoal? E quem está perguntando, os próprios professores, eles vão responder as perguntas para vocês. Então, fiquem à vontade, a gente quer muito isso nesse evento, que vocês tenham essa conexão com a gente, com todos os palestrantes, para conseguir tirar e esclarecer essas dúvidas de vocês, tá bom? Agora passo a bola para o PV, que a gente tem um pouquinho mais de assunto para vocês, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Valeu, mais uma vez, obrigado, professora Thalita Queiroz, obrigado, professor Zé Beto, até breve, se Deus quiser. E, pessoal, agora, para alinhar o tema harmonização orofacial e alinhadores transparentes, eu quero apresentar para vocês a professora Isabela Chimizo, doutora em Ciências da Saúde, mestre